Vamos continuar e concluir, né, leitura e comentários do artigo Alimentadores Automáticos Inteligentes para Carcinicultura, parte 3, artigo de autoria de Reis, Weldon, Ito, Stitz, Rhodes e Allen Davis, pesquisadores da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos, artigo publicado este ano, 2020, na GAA, tá? Vamos agora para o ponto 4, certo? O ponto 4 fala sobre amostragem e qualidade de água. Amostragem e qualidade de água. Vamos ver. Os camarões foram amostrados semanalmente durante todo o ciclo, né, de produção, utilizando uma tarrafa com 1,5 metros de raio e abertura de 0,96 centímetros para coletar aproximadamente 60 indivíduos por viveiro, tá? 60 indivíduos. As amostragens dos viveiros permitiram a avaliação do crescimento, né, para ver se aquelas projeções estavam corretas ou se deveria ser feita ali alguma alteração naqueles protocolos alimentares, tá? E a inspeção também da saúde dos animais. Os viveiros foram monitorados para oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade pH, usando provavelmente uma sonda multiparamétrica, tá? Pelo menos 3 vezes ao dia, ao amanhecer, 5, 5 e meia da manhã, no meio da tarde, ali 2, 2h30, e ao pôr do sol, né? Que lá para eles era entre 7 e 8 horas da noite. Para a manutenção das concentrações de oxigênio acima de 3 miligramas por litro, todos os viveiros tinham um aerador de 2 HP, como esse da imagem que vocês estão vendo aí, tá? Tem essa empresa lá de Minneapolis, né, Estados Unidos, a IDO2, Aeration Industries International, que produz uma série de equipamentos de aeração, tá? Vários produtos. Um deles é esse aerador de turbina que vocês estão vendo aí, né? Ele aspira o ar e ele lança, né, um jato de água com milhares e milhares de bolhas de ar sob pressão dentro d'água, que é o aerador de turbina, certo? Nesse caso aqui não é uma imagem lá, tá, dos viveiros, é um outro local, mas o aerador é o mesmo, é esse que vocês estão vendo aí. Cada um dos viveiros lá dessa pesquisa do John Reis tinha um desses aeradores de 2 HP. Além desse, tá, eles tinham um outro como reserva, né, backup, né, ou até aeração suplementar, um menor de 1 HP, tá, de uma outra empresa lá do Kansas, Air ou Leitor, tá, como backup e aeração suplementar. Pronto, então essa foi a parte de amostragem e qualidade da água. Vamos seguir para o ponto 5, né? O ponto 5 ele vai falar sobre resultados e discussão, certo? Ponto 5 vai falar sobre resultados e discussão. Vamos ver aqui. As taxas de crescimento em gramas por semana para esse trabalho estão apresentados na figura 2. Então já vamos logo aí para a figura 2, tá? Que é essa que vocês estão vendo aí. O que é que nós temos aqui? A gente tem embaixo, né, tempo em dias, né, de 0 a 90 dias, certo? Durou 12 semanas, mais precisamente 90 dias. E no eixo vertical a gente tem peso do camarão, peso individual médio em gramas por camarão. Nos primeiros 30 dias, alimentação apenas 2 vezes ao dia, de forma manual. Aí, do dia 31 da quinta semana em diante, até o final, até a 12ª ou 90 dias, uso dos alimentadores automáticos.
3 grupos alimentadores automáticos convencionais com timers, tá? Sendo um com alimentação diurna, outro com alimentação noturna e o outro 24 horas, e um grupo controle com o alimentador automático inteligente, aquele com o feedback acústico. Tá? E aqui os resultados de crescimento. Vamos lá para o final, né? Vamos lá para os resultados com 12 semanas, ou quase aí 90 dias. Quem cresceu mais foram os camarões alimentados com o sistema automático inteligente da AQ1. Tá? Os camarões em 90 dias chegaram aí a 30 gramas. Que beleza, né? Começando aí com 1 grama e meio. Em 3 meses você estava despescando camarões de 30 gramas, certo? Abaixo você tem os outros viveiros, os tratamentos experimentais. Percebam, né, que os símbolos, né, geométricos estão embolados, mostrando dizer que não houve diferença entre os tratamentos, ou seja alimentação diurna, noturna, 24 horas, tá? Você teve um resultado abaixo do obtido com o sistema inteligente, mas um bom resultado. Você tinha camarões ali de 26, 27 gramas ao final, tá? Mas isso mostra algumas coisas importantes. Não teve benefício do arraçoamento 24 horas em relação a apenas o diurno ou apenas o noturno, tá? Não teve benefício. Não teve vantagem do arraçoamento noturno em relação ao diurno. Então, utilizando esses alimentadores automáticos convencionais, com timers, você poderia trabalhar muito bem apenas com alimentação diurna, 7 da manhã, 7 da noite. Você teria resultados tão bons quanto alimentação apenas noturna ou alimentação apenas 24 horas, tá? Vamos ver o que é que eles vão discutir aqui em relação a esses resultados. Esses resultados validam outros obtidos por diferentes autores, tá? Que sugerem um melhor crescimento com a utilização desse sistema inteligente com feedback acústico, no caso aqui da empresa AQ1, tá? AQ1. Melhor crescimento utilizando alimentadores automáticos inteligentes. Você tinha um camarão de 30 gramas, né? Versus um camarão aí de 26, 25 gramas com os sistemas de alimentadores automáticos convencionais. Além disso, também confirmando resultados de outros autores, esse projeto mostra o seguinte, que com a utilização do sistema inteligente de alimentação automática, houve uma maior oferta alimentar quando comparado aos sistemas convencionais, tá, de alimentadores com timers. Existe essa outra figura, vejam aqui, tá? Esses gráficos em colunas, o que é que nós temos aqui? A gente tem os 4 tratamentos, tá? SPAF é o seguinte, Standard Protocol Automatic Feeder, né? Protocolo padrão para alimentador automático. Esse primeiro aqui da esquerda, arraçoamento apenas diurno, o da direita noturno, esse terceiro 24 horas e o mais à direita, o alimentador, os viveiros que receberam ração com o sistema inteligente, né, de feedback acústico da AQ1, tá? Aí tem aqui, ó, tem coluna em azul, que é a produtividade, né, de camarão. Então, estava esperando aí próximo de 500 quilos de camarão. Ao final do ciclo de 90 dias, eles chegaram a 600 quilos, ou um pouquinho mais, no caso dos viveiros com alimentadores convencionais. No caso dos 4 viveiros com o alimentador inteligente,
eles obtiveram a produtividade de 800 quilos de camarão no viveiro desse de 1.000 metros quadrados. Isso dá, pessoal, 8 toneladas por hectare. Muito bom, né? 8 toneladas por hectare em 90 dias. Em 90 dias. A coluna em laranja é a oferta alimentar, certo? A oferta alimentar, ela, no caso dos viveiros com os alimentadores convencionais, ficou ali entre 600, um pouco mais de 600, 630, 620 quilos durante os 90 dias. Tá? Com essas duas informações, a oferta alimentar e o ganho em peso, que ele está chamando aqui de produtividade, eles calcularam o FCA. Né? Então, no caso desses dois primeiros da esquerda, alimentação diurna e noturna, tá? Como você tem uma oferta alimentar maior do que o ganho em peso, o FCA vai ser maior que 1, tá? No caso esse aqui da alimentação contínua, certo? Você já vai ter um FCA menor que 1, porque a produtividade ficou um pouco acima, a gente observa aqui como sendo igual, tá? Mas pegando aqui essa linha em vermelho, e a gente vê que ela está abaixo de 1, significa dizer que a produtividade ficou um pouco acima da oferta alimentar. Mas o que mais impressiona é exatamente a diferença dessas colunas com as colunas do sistema inteligente de alimentador automático. Vamos pegar aqui a oferta, né, que é a coluna laranja, uma oferta bem maior de ração. Tá? Mostrando, pessoal, que estava havendo os protocolos, o protocolo alimentar padrão utilizado para programar os alimentadores automáticos convencionais com timers levaram à restrição da oferta alimentar. Significa dizer o seguinte, o camarão ele ainda não estava saciado, tá? Ele ainda desejava ingerir mais alimento, só que não encontrava alimento porque as tabelas alimentares, o protocolo nesse caso aí, desses viveiros, com os alimentadores convencionais, ele já não ofertava mais ração. Então houve aí, o camarão acabou ficando subalimentado, tá? Ele ficou sendo subalimentado. Consequentemente, não cresceu tudo quanto poderia, né? Enquanto você teve ali, a gente acabou de ver na figura anterior, camarões de 30 gramas, no caso dos viveiros com alimentadores inteligentes, nos viveiros com os alimentadores convencionais ficou ali 25, 26 gramas. Resultado muito bom sem dúvida, mas não tão bom quanto os obtidos com o alimentador inteligente, certo? Então, o que acontece? Você diz assim, não, mas espera aí, é importante fazer uma restrição para evitar desperdícios, ter melhor qualidade de água, né? E também você ter um melhor FCA, sem dúvida. Só que vejam, essa maior oferta alimentar, ela foi definida, digamos assim, pelos próprios animais. A própria atividade alimentar deles que levou a essa maior oferta alimentar. Então, provavelmente aqui os desperdícios não foram grandes, porque aquilo que estava sendo ofertado estava sendo ingerido, tá? Não havia quase ração desperdiçada, ração não consumida. É claro, a produção de fezes, né, dos animais cresceu muito, né? Cresceu muito. Tanto é verdade que havia aquele limite lá dos 16 quilos diários de oferta para evitar uma queda na concentração de oxigênio muito grande, certo? Então é isso que eles estão falando aqui quando eles dizem o seguinte: há uma maior oferta alimentar nos viveiros que utilizaram o sistema inteligente de arraçoamento. Tá? Vamos continuar. Embora não tenha havido diferenças estatísticas entre os tratamentos, né, as ofertas de ração com os alimentadores automáticos,
tanto a alimentação noturna quanto a 24 horas, tá? Levaram uma oferta de ração numericamente inferior àquela obtida pela alimentação diurna. Então, de fato, pessoal, isso aqui desmistifica um pouco a ideia de que o camarão se alimenta melhor, se alimenta mais, come mais à noite. Na verdade, aqui não teve diferença estatística, mas olhando apenas para os números, né, ficou até abaixo a oferta, né, que eles tentaram casar com o consumo alimentar, nos viveiros, alimentação noturna versus a diurna. Nos viveiros com alimentação 24 horas, né, diurna e noturna versus apenas diurna. Então, mostrando o seguinte, você pode trabalhar com alimentadores automáticos apenas durante o dia, né? Pegando aí, por exemplo, 7 da manhã às 7 da noite, você vai ter resultados tão bons quanto se você colocasse para funcionar apenas à noite, né? Vai que dá um problema, né? Tá todo mundo dormindo, ou para colocar 24 horas, não havendo necessidade para essa medida, né? Esse arranjo aí contínuo de 24 horas. Como uma consequência natural das diferentes entradas de ração, esse trabalho encontrou diferenças entre os camarões alimentados durante a noite e 24 horas e os camarões alimentados com o sistema inteligente para o ganho em peso semanal e para o peso final, tá? Isso está mostrado na figura, né? Como a oferta alimentar foi maior no sistema inteligente, porque o consumo alimentar pedia mais ração, o apetite dos camarões pedia mais ração, né? A ingestão aumentou, né? Mais nutrientes, mais energia, mais mudas, o camarão cresceu mais rápido nesses sistemas de maior oferta alimentar, tá? Aqui um ponto importante, ó. A menor oferta alimentar nesses tratamentos com os alimentadores convencionais foi uma consequência de se pular algumas refeições no período noturno, isso inclui o tratamento apenas à noite e o tratamento 24 horas, como um manejo necessário, uma prática necessária para prevenir quedas perigosas na concentração do oxigênio que estivessem além da capacidade de aeração mecânica desses viveiros. Então, na prática, pessoal, aquele protocolo das 34 refeições, para esses dois grupos de viveiros, apenas noturno e 24 horas, ele não foi bem assim, as 34 refeições, tá? Algumas refeições à noite não eram dadas, não existiam, porque os pesquisadores estavam preocupados, né, com a queda na concentração de O2. Eles tinham lá aquele aerador de 2 HP e 3 HPs instalados, né? Tinha um lá que era o principal, de 2, e o de 1 HP de prontidão, stand-by, né? Em caso de necessidade para complementar. Mas de tal forma, mesmo com esses 3 HPs instalados, se caísse muita concentração de oxigênio, eles poderiam não conseguir recuperar o O2 a tempo e levar a um estresse animal que causasse mortalidades. Para prevenir isso, né, já que o investimento foi grande, né, em ração, né, eles tinham aí 16 viveiros, né, cada um produzindo aí 600 quilos, né, de camarão. Então a produção total ali, ó, tinha 600 quilos de camarão vezes 12, né, aí 7.200 quilos, aí tinha 4 vezes 800, 3.200 mais 7.400, é isso? Enfim, eles produziram mais de 10 toneladas de camarão nesse trabalho, tá? Então, um valor econômico considerável, né? Venda esse camarão todo, tá certo?
Então, eles tinham ali uma fonte de renda para novos trabalhos, né? Aquisição de novos equipamentos, manutenção da estrutura da estação de pesquisa, muito importante. Aí, para evitar mortandades desnecessárias, que poderiam ser prevenidas, eles fizeram isso. Algumas refeições noturnas naquele sistema, naquele tratamento apenas noturno ou 24 horas não foram dadas, tá? Se a ração não foi liberada, significa dizer que a oferta foi menor, tá? A oferta, então, se a gente olhar as colunas em laranja, a gente percebe que a coluna do tratamento apenas diurno, ela é maior quando comparada ao noturno e ao 24 horas, justamente por essa explicação dessas refeições que foram puladas à noite, para evitar queda na qualidade da água. Tá? Isso é provavelmente uma questão relacionada à montagem dos viveiros, né, a capacidade de geração e a capacidade de geração mecânica limitada durante a noite, particularmente nos últimos estágios. Então, se você tivesse um sistema de geração maior, né, se você tivesse no lugar de 3 HPs, 6 HPs, poderia manter, né, todas as refeições noturnas, mesmo com essa maior entrada de ração, você conseguiria, com mais aeração mecânica, contornar aí o problema da queda da concentração de O2. Portanto, as diferenças não são esperadas num arranjo, né, numa montagem idêntica, onde o oxigênio não seja um fator limitante. O que é que eles estão dizendo aqui? Eles tinham uma limitação de aeração mecânica lá. Eles sabiam que não estavam com a condição ideal de aeração mecânica. Tá? Aqueles 3 HPs eram insuficientes, principalmente para manter a concentração de O2 nas últimas semanas, no último mês, nas 2 últimas semanas do ciclo de produção, onde você tem uma biomassa estocada muito grande, né, uma entrada de ração muito elevada, que vai fazer com que a demanda por O2 aumente muito. Então, aqui essa questão da oferta alimentar, né, ela ficou aí em discussão, não porque os camarões estivessem ingerindo mais ou menos, mas sim foi uma precaução deles restringir à noite para evitar problemas de qualidade de água. Em resumo, a utilização de alimentadores automáticos permitiu um crescimento mais rápido, resultando em ciclos de produção mais curtos, o que vai resultar em produtividades de camarão maiores. Tá, pessoal? Então, é muito importante esse manejo produtivo, tá? Eu estou chegando à seguinte conclusão, que em breve, tá, vai haver um reconhecimento da importância dos alimentadores automáticos para a cassinicultura tão grande quanto os aeradores mecânicos. Pela diferença, né, pelos benefícios que esses equipamentos trazem para o sistema de criação, para os resultados produtivos, para os índices zootécnicos. Você consegue um crescimento mais rápido, porque o camarão se alimenta mais, ele se nutre melhor, tá? Com menores porções de melhor qualidade. Aí você simplesmente tem 2 opções, ou você trabalha com ciclos mais curtos, né? E a mesma peso médio de despesca, ou você trabalha com ciclos regulares, né? Mas com pesos de despesca maiores. O que é melhor? Você despescar com 90 dias, né? Com 20 gramas, ou você despescar com 120 dias com 40 gramas. Aí é uma questão de mercado, né? Talvez seja melhor ciclos mais curtos, né? Porque você
não dá chance para as doenças, certo? Não dá chance para o azar. Esses resultados também validam, né, várias pesquisas que já foram feitas, que você tem melhor conversão alimentar quando se utiliza de alimentadores automáticos, certo? Quando você se utiliza de alimentadores automáticos, aí no caso está comparando com a alimentação manual, tá? Continuando. O principal objetivo dessa pesquisa foi estabelecer um novo protocolo alimentar padrão especificamente designado para uso com alimentadores automáticos que trabalham com timer, né, que são os alimentadores automáticos convencionais. Baseado nos resultados dessa pesquisa, assim como de outros experimentos realizados em condições semelhantes ou até idênticas, né, ou seja, na mesma estação de pesquisa, lá no sul do Alabama, está evidente que os alimentadores automáticos inteligentes que trabalham com feedback acústico, ou seja, trabalham de forma variável, né, em função da demanda alimentar dos camarões, são mais eficientes do que os outros, os que trabalham com timer, e resultam em maior produtividade. Entretanto, é possível estabelecer protocolos alimentares de alta eficiência com o uso de alimentadores automáticos convencionais que usam timer, né? Então você não precisa aquilo que a gente estava falando antes, né? Não precisa se desfazer dos seus alimentadores com timers. Você muda os protocolos alimentares para obter uma eficiência alimentar ainda maior, ou seja, que o camarão faça o melhor uso possível do alimento, que tenha o maior crescimento possível com aquela quantidade de alimento, tá? Isso é especialmente importante para as fazendas, né? Os laboratórios, as unidades produtivas que estão equipadas com alimentadores com timers que podem simplesmente ajustar as tabelas alimentares e os protocolos alimentares ao invés de reinvestir, né, nessa tecnologia de alimentadores inteligentes com demanda acústica, essa tecnologia mais avançada, né, que com certeza tem aí uma diferença em termos de preço grande em relação aos alimentadores convencionais, tá? É um sistema bem mais tecnológico, né? Tem aquele hidrofonezinho que fica dentro da água, né, recebendo sinais acústicos. Assim como relatado por outros pesquisadores, a união, a conjunção, né, de dietas à base de concentrado proteico de soja e protocolos alimentares adequados com o uso de tecnologias automáticas de alimentação resultam em boas taxas de crescimento e produtividade na carcinicultura, como foi visto nesse trabalho. Então, nesse trabalho aí do João Reis, o que é que eles encontraram? Eles encontraram resultados muito bons com os alimentadores automáticos convencionais, com timers, tá? Não teve diferença diurno-noturno, não teve diferença diurno 24 horas, sendo assim você pode trabalhar apenas de forma diurna, tá? Fizeram aqueles ajustes, né? Mais 30%, mais 45%, mais 60%, em função da fase do ciclo, né? Ou seja, ajustes em relação ao protocolo alimentar manual, tá? Porque quando se usa alimentador automático, as ofertas alimentares podem ser maiores, porque você tem aí um número de refeições muito grandes que permite isso. Por que você quer uma oferta alimentar maior? Porque você quer taxas de crescimento animal aceleradas, tá? Então, apesar desses bons resultados, que foram realmente bons com os alimentadores convencionais, os resultados produtivos com
o alimentador inteligente, demanda acústica, foi bem superior, tá? Foi bem superior. A grande variação nos sistemas produtivos na cassinicultura torna praticamente impossível fazer recomendações relacionadas quanto tempo demoraria para que o investimento em alimentadores automáticos fosse recuperado, né? Em quanto tempo pagaria a atividade, a produção pagaria o investimento com alimentadores. Entretanto, está claro que essas tecnologias são extremamente úteis, ferramentas úteis para a obtenção de altas produtividades e produtos de maior valor. Por exemplo, você conseguir um camarão jumbo, né, com 30 gramas ou mais, você vai ter aí um preço de mercado diferenciado, tá? Vamos aí para as conclusões do trabalho, certo? Vamos aí para as conclusões do trabalho. Conclusões. O objetivo desse projeto, do John Reis e pesquisadores da Universidade Auburn, foi atualizar o protocolo alimentar padrão para uso otimizado com alimentadores com timers, que é o que eles têm instalados lá na estação de maricultura, lá de Cloud Peak, né? Cloud Peak. Embora o objetivo tenha sido alcançado com sucesso, né? Eles fizeram essa revisão, tá? Eles viram o que é que eles têm que fazer daqui para frente no protocolo alimentar com o uso dos alimentadores automáticos com timers para ter taxas de crescimento alimentar, taxas de crescimento animal ainda maiores. Embora esses objetivos tenham sido alcançados, é claro que os sistemas com feedback de alimentação com feedback acústico têm se tornado um novo padrão para a obtenção de crescimento ótimo dos camarões criados em viveiros. Portanto, os futuros trabalhos sobre manejo alimentar desses sistemas, né, provavelmente vão focar na exploração do potencial nutricional de diferentes composições alimentares, né? Por exemplo, concentrado proteico de soja, né? É um ingrediente caro. Você pode pensar em substitutivos do concentrado proteico de soja mais econômicos. Olha como é que a gente está avançando, né? Farinha de peixe sendo substituída pelo concentrado proteico de soja. Mais aditivos, agora já está se pensando em trabalhar em substitutos para o concentrado proteico de soja, que sejam mais econômicos. Só que eles querem fazer isso com a utilização do sistema AQ1, que são os alimentadores automáticos inteligentes, com feedback acústico em todos os viveiros. Então eles vão pegar, né, o faturamento aí, né, eles vão pegar a receita, né, o lucro, né, que eles tiveram com essa produção dessas 10 toneladas de camarão, eles podem investir, por exemplo, na compra, na substituição dos alimentadores automáticos convencionais com timers pelos alimentadores de última geração, que são esses com a demanda acústica, né, que usa o hidrofone, tá? Esse foi o artigo, vamos para as considerações finais. Pessoal, o que eu posso falar para vocês? Sem dúvida, né, essa tecnologia é muito consistente, a tecnologia da demanda acústica, do hidrofone, dos alimentadores automáticos inteligentes, tá? Só que toda novidade é cara, né? Aí com o passar do tempo eles vão buscando oferecer o mesmo equipamento, ou não o mesmo equipamento, o mesmo serviço, né, por um custo menor, né? A tendência é que vá caindo o preço com o tempo, mas nesse momento ainda é caro, né? Quando se compara, por exemplo, aos alimentadores com timers, né, que são os mais utilizados, certo? Você tem aí o camarão se alimenta muito mais com esses alimentadores inteligentes. Ele come muito mais, tá? Ele cresce muito mais por causa disso. Então você consegue encurtar bem o ciclo de produção,
Isso é muito importante, né? Com fazer vários ciclos ao longo do ano. Ou você pode trabalhar com um outro produto de maior valor, camarões de 40 gramas, por exemplo, né? Acima de 30 gramas de peso corporal médio, que já tem um preço de mercado bem superior, tá? E excelente o artigo, eu achei muito bom. Agora, como eles dizem, né, se você já tem o seu alimentador convencional com timer, não é questão de se desfazer, ele é um excelente equipamento, é muito superior, por exemplo, ao racionamento manual, tá? Eles obtiveram resultados muito bons nesse trabalho, né? Inferiores, mas muito bons de crescimento do camarão. Camarão aí com 25, 26 gramas em 90 dias, partindo aí de 1,5 grama. Resultados muito bons, certo? Então, quem tem esses equipamentos ou quem vai investir, porque é mais barato, pode comprar os equipamentos, os alimentadores automáticos com timers, os convencionais. É só questão de saber trabalhar, né? Você pode trabalhar apenas durante o dia, 7 da manhã às 7 da noite, né? Vai fazer aí uma oferta de mais de 30 refeições nesse período, certo? Em relação à quantidade de ração ofertada, pode usar a sugestão, né? O próprio, os representantes das fábricas de ração já orientam, né, os produtores quanto às taxas de racionamento, quanto às quantidades. O pessoal de campo já presta essa assessoria técnica, certo? Mas pode utilizar como sugestão, né, o que foi praticado aqui pelos pesquisadores, né, já que eles utilizaram um sistema próximo do sistema comercial, viveiros externos, viveiros experimentais, não tão pequenos, né? 1.000 metros quadrados, um excelente tamanho, né? Então, uma condição próxima da condição comercial. Mas, de tal forma, vocês podem trabalhar com esses parâmetros, ganho em peso de semanal 1,3 gramas, FCA 1,2 e a mortalidade semanal 1,5%, tá? Com o cuidado de fazer os ajustes para cima na oferta com o uso de alimentador automático, utilizando esses parâmetros, porque esses parâmetros eles funcionam para alimentação manual, tá? Como vocês viram, eles iam ajustando para cima a oferta, né? Mais 30%, depois mais 45%, depois mais 60%. No caso do alimentação 24 horas, nas 2 últimas semanas, eles fizeram um ajuste de mais de 75% em relação ao valor estimado com esses parâmetros que eu falei agora para vocês. Com esses cuidados, né, você tem um bom equipamento, que é o alimentador automático convencional com timer, com esse protocolo alimentar ajustado, né, você otimiza as taxas de crescimento, você vai ter excelentes resultados. Algum dia, né, havendo capacidade, possibilidade para investir nesses alimentadores inteligentes, né, com demanda acústica, seria bastante interessante, porque você teria aí um sistema de cultivo com, que trabalharia em condições otimizadas, né? Crescimento acelerado dos camarões, uma oferta alimentar alta, mas que não levava a desperdício, porque estaria havendo muita ingestão alimentar. Eles se alimentam, a ração, claro, tem que ser de boa qualidade. Você investir num alimentador automático desse e usar uma ração de baixa qualidade é um contrassenso enorme, né? Já que você está buscando tecnologia, ou já que você está buscando métodos mais eficientes de produção, você tem que trabalhar com a melhor ração possível, né? Que é o caso aqui dessa Ziegler, né? Que é considerada consensual que é uma ração de alta qualidade. Pessoal, era isso, tá?
Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos a atenção, desejo paz e saúde e até uma próxima oportunidade. Tchau.